Prezados ouvintes, é um prazer estar novamente falando com vocês e hoje encerrando o tema desses últimos dias sobre criou Deus o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Hoje nós vamos mostrar que um dia nós seremos realmente transformados à verdadeira imagem e semelhança de Deus, conforme Ele deseja que nós sejamos. Como nós falamos, nunca seremos em sua totalidade iguais a Deus, igual a Deus. Porém, nós podemos ser semelhantes a Ele dentro daquilo que Ele tem proposto para nós. Então vamos ler aqui Gênesis 1:27, que é o nosso versículo base. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas nós vamos agora também considerar ainda um pouco da situação atual em que vivemos, conforme está em 2 Coríntios 3:18, que diz assim: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como em espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, contemplando como em espelho a glória do Senhor. Quanto mais contemplamos o Senhor Jesus, quanto mais olhamos para Ele, mais somos semelhantes a Ele, conforme a palavra de Deus nos ensina. E se somos semelhantes ao Senhor Jesus, também seremos semelhantes ao Pai. E também nós temos em 2 Coríntios 4, versículo 4, diz a palavra do Senhor: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aqui, o Senhor Jesus é a imagem de Deus, e o Evangelho mostra essa imagem. Mas o Deus deste século cegou o entendimento dos entendidos. Não devemos ser simplesmente uma imagem e semelhança ofuscada, mas Deus quer que nós resplandeçamos a sua imagem na realidade, que o mundo possa ver diferença em nossa vida. Nós vamos falar um pouco sobre a total restauração do homem à imagem e semelhança de Deus. Após a glorificação ou arrebatamento da igreja, vejamos alguns textos que nos informam a esse respeito. Em 1 Coríntios 15, verso 45 e 49, falando ainda um pouco da situação atual em que nós vivemos nesse mundo, diz assim a palavra de Deus: pois assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Que imagem estamos trazendo? Vamos ver aqui a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15. É o que nós dissemos, que um dia nós seremos realmente a perfeita e completa imagem de Deus, conforme Ele deseja que nós sejamos como pessoas criadas à sua imagem e semelhança. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 57. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos,
mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, prezados ouvintes, esse texto que nós lemos diz-nos que seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar a última trombeta. Em 1 João 3:2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Nós temos hoje, na Palavra de Deus, 2 mandamentos para a nossa época atual e que naquela época será uma total realidade. Os 2 mandamentos da Palavra de Deus para nós, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você vai perguntar, mas que mandamento é esse? Nós vamos ver em 1 Pedro 1,16, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, o mandamento é ser santo. A palavra aqui demonstra a necessidade de uma vida irrepreensível na presença de Deus e dos homens. Então, no arrebatamento, depois do arrebatamento, isso será uma realidade tão perfeita que nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E também você vai... Mas e o outro mandamento? Diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5:48. Qual é a ideia que nós temos de alguma coisa perfeita? Nós poderíamos responder, na nossa limitação, é aquilo que não tem defeito, é aquilo que é realmente sem nenhuma margem de dúvida, como algo perfeito e algo, espiritualmente falando, algo totalmente santo. Por isso diz: sede santos. Perfeito é sem defeito. Nós seremos sem defeito. Vamos louvar a Deus por isso e procurar neste mundo, enquanto estamos aqui, sermos uma representação daquilo que nos aguarda na eternidade. Vamos orar.